queridos amigos, head coaches da NFL, PB League, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende de quando você vai tirar aí um tempinho do seu precioso dia para ouvir as baboseiras que este que vos fala, vai começar a contar a partir de agora, porque chegou a hora do meu, do seu, do nosso Power Ranking da NFL PB League, temporada 2025. Semana 3, sem mais delongas, vamos embora. A começar pela lanterna do nosso Power Rank, não é verdade? A gente sempre começa pelo 16º. E aqui não há alteração. Campina Grande 13ers, time do nosso commissioner, querido e amado commissioner Luiz Gustavo, permanece na lanterna deste Power Ranking, tá? Os 13ers mergulham cada vez mais na crise. Eu sei que na semana passada teve nota de repúdio, do General Manager, Head Coach, Commissioner, no caso dos dois primeiros cargos do 13ers e o último da NFL PB League, mas não adianta, assim, são os números e o desempenho da equipe não me deixam outra escolha a não ser manter a equipe do 13ers na 16ª posição desse Power Ranking, Eu quero lhe ajudar, meu querido Head Coach Luiz Gustavo, mas eu preciso que você me ajude a lhe ajudar a tirá-lo dessa situação, tá bem? Então, é a equipe que menos pontuou em toda a liga, em pontos totais. É um início preocupante para a equipe do 13ers, porém tem muito jogo ainda pela frente, tem muita margem de recuperação. Um dos seus principais jogadores ainda vai estrear na liga na metade da metade da temporada para frente, então vamos ver aí o que é que vai acontecer, cenas dos próximos capítulos. Na 15ª posição também não houve alteração, tá? Eu coloquei a equipe do meu amigo Head Coach Walter Alves, ou Gago, que é o João Pessoa Firebolts. A equipe, o potencial que eu vejo nessa equipe dos Bolts, inclusive eu citei esse potencial no Power Ranking da semana passada, eu ainda vejo. Porém, a cada vitória que escapa, esse potencial vai ficando cada vez mais distante no horizonte. É preciso vencer, é preciso começar a vencer. A equipe também tem um início preocupante. Como eu vi, como eu falei na semana passada, eu não considero uma equipe ruim a equipe dos Firebolts, mas não está levando a melhor nos confrontos e não importa ser bom ou ruim no papel, é preciso transformar, uma boa equipe precisa transformar seus bons talentos em pontos a cada semana, E é isso que até agora os Firebolts não vêm fazendo o suficiente para vencer. Aqui também eu queria fazer uma observação com um erro crucial que o head coach cometeu essa semana, que foi deixar AJ Brown no banco. Eu sei que AJ Brown veio de 2 semanas pífias, eu sei muito bem disso, porque eu inclusive o tenho em outra liga. Mas um jogador do calibre de AJ Brown pode vir 1, 2, 3 semanas consecutivas ruins, mas você não se deixa no banco, porque é um tipo de jogador que pode decidir confrontos. Ele foi bem, não seria suficiente para a equipe sair com a vitória essa semana, mas é perigoso deixar um jogador como esse no banco. Giants Borborema, 14ª posição, também mantém uma posição em relação à semana passada, os 3 últimos, então não tem alteração. O Giants Borborema perdeu 2 QBs, e perder um QB já é difícil, imagine 2 quarterbacks. Então tem sido difícil a situação para o head coach clemar nesse início de temporada. E a situação se agrava, porque o resto da equipe não corresponde, como é que eu posso dizer, ameniza a falta do seu QB titular, Brock Purdy, Então vamos ver, a sequência da temporada. É um momento bem preocupante, uma das equipes cujo momento mais me preocupa é a equipe, sem dúvida, a equipe do Giants Borborema, nesse momento. 13ª colocação, Paraíba Black Wolves, caindo 3 posições em relação ao ranking da semana passada. E quem diria,
foi só jogar o cu fora que o Penix vem desempenhando de cabeça baixa, né? Cabeça para baixo. Então, isso não é o ideal. Inclusive, ele foi pro banco essa semana, nem jogou. E mesmo assim, essa alteração não foi suficiente aí para o head coach Elder sair com a vitória. Mas eu diria que essa vitória só não saiu por um detalhe, não foi o Penix no banco, não foi o Penix sentado, foi a lesão de Sid Lamb, né? Vai ser uma baixa significativa nessa equipe, saiu sem pontuar, então qualquer besteirinha ali que Sid Lamb tivesse pontuado poderia ter mudado a história do confronto dos Lobos essa semana. Lamentável, é um grande jogador, perde a NFL, né? Quando um jogador do calibre de Sid Lamb perde jogos. Então, vamos torcer aí que o atleta possa ter pronta recuperação. E não é porque ele joga pelo time que eu torço, não, tá? Qualquer jogador de um talento como esse, inclusive Joe Burrow, né, um dos principais quarterbacks da temporada, eu fiquei muito triste quando ele se machucou mais uma vez, né? Espero que ele não tenha o mesmo destino de Andrew Luck. Mas seguimos em frente aqui com o nosso Power Ranking. 12ª posição, Tampa Bay Buccaneers. Eu não alterei também a posição do Bucks, apesar da derrota, apesar do início 0-3. A equipe tem desempenhado, cara, né? A equipe não tem ido mal. Na semana passada fez mais de 90 pontos e no detalhe ali acabou saindo com a derrota, né? Inclusive enfrentou a minha equipe. Essa semana não chegou a atingir 90 pontos, mas também não foi uma atuação ruim. Só não foi suficiente, mais uma vez, para superar o seu adversário, né? Mas eu acredito muito que se a equipe mantiver essa média de desempenho, as vitórias começarão a aparecer, tá? Eu acho que é uma questão de tempo, embora em que pese, né, com o início 0-3, o relógio, o tempo passa a ser inimigo, mas calma, é hora de manter focado na temporada, inclusive não pode voltar a acontecer o que aconteceu essa semana, né, com a equipe do Tampa Bay Buccaneers, fica o puxão de orelha pela escalação de Evan Ingram, que na realidade não jogou, né, foi um jogador out, então houve aí essa infração da lei zumbi, a princípio, né, não sei o que foi que aconteceu, mas um erro desse não teve diferença no confronto dessa semana, mas pode custar uma vitória mais para frente se voltar a acontecer. Não só, né, nesse caso, mas em qualquer outra equipe. 11ª colocação, nós temos a equipe do Souza Dinosaurs. Sinto que meu amigo head coach Kennedy não vai ficar nada satisfeito com essa queda. São 6 posições em relação à semana passada, né? O head coach até tentou amenizar o fraco desempenho da semana, dizendo que escalou os jogadores reservas e poupou seu time titular. O que é um absurdo, porque não faz sentido escalar jogadores que você considera reserva no Fantasy, né? Contra o princípio do próprio Fantasy de você procurar otimizar a sua escalação e pontuar o máximo possível. Então, logicamente, o head coach não escalou seus jogadores reservas. Eu, inclusive, vi a escalação do jogo. Acredito que no papel era o que tinha de melhor mesmo. Não colou essa desculpa, mas continua sendo uma boa equipe, bons valores, pode pontuar muito melhor e desempenhar muito melhor do que desempenhou essa semana. Então eu acho que o Dino tende a subir, né? Não acredito que o Dino ficará nessa região do Power Rank por muito tempo. E vamos ver como o atual campeão da NFL PB League reagirá nas próximas semanas. Na 10ª colocação nós temos a equipe do Steel Eaters, outra queda considerável, né? Menos 4 posições em relação ao Power Ranking da semana passada, tá? Eu até segurei um pouco a queda do Steel Eaters na semana passada, porque levando em consideração, né, o desempenho da semana 1, entretanto o head coach Danilo essa semana deixou escapar uma vitória bem acessível, e aí não tive como segurar dessa vez, né? A boa notícia é que eu ainda considero o Steel Eaters uma boa equipe. Essa é a mesma equipe que teve um desempenho excelente na semana 1, então
basta o head coach fazer os ajustes necessários. Eu acho que a equipe dos Bruxos deve reencontrar em breve o caminho das vitórias. Nona colocação, nós temos o JP Cowboys, exatamente meu time, caindo uma posição em relação ao ranking da semana passada. Eu sinceramente confesso que eu pensei até em segurar na mesma posição, mas de qualquer forma derrota é derrota, né? E eu perdi, apesar de ter o 6º melhor desempenho da semana. Apenas 5 equipes tiveram um desempenho melhor do que o JP Cowboys nesta semana, mas eu tive a infelicidade de enfrentar uma dessas 5 equipes, né? Então, lembrando que eu faço essa projeção, eu estou gravando esse vídeo bem após o Monday Night Football, então com a atualização do Sleeper pode ser que algo mude, mas basicamente isso. E vamos ver. O desempenho não me preocupa, porém essa força de calendário que eu tenho enfrentado nessas 3 semanas, adversários com pontuações fortíssimas, tem me preocupado. Se eu não me engano, eu sou a equipe do JP Cowboys é a equipe que mais sofreu pontos dos adversários, né, essa semana, e isso é algo que independe aí do nosso controle. Então vamos continuar trabalhando firme, tentando melhorar sempre, né, e tentar também contar um pouco mais com a sorte aí nas próximas semanas. Posição 8, subindo 3 posições, recuperando a sua posição da semana passada, da semana 1. Temos o São Pedro Steelers, que conquistou uma vitória importantíssima, aí o head coach Rafael, né, uma vitória com a margem bem apertada, mas vitória, né, vitória que vai colocar nos playoffs, é vitória que vai fazer avançar nos playoffs e é a vitória que vai te dar o título. Então, não adianta só desempenho, é preciso ganhar, né? E eu digo mais, nessa equipe do São Pedro Steelers, se Ashton Jeanty e Brian Thomas Jr. resolverem jogar, ou melhor, as suas respectivas equipes cooperarem com esses 2 atletas e eles começarem a produzir bem no Fantasy, olha, vai ser difícil bater essa equipe dos Steelers, hein? Vamos ver. A ver aí como é que esses 2 jogadores vão se comportar na sequência aí da temporada. 7ª posição, temos outra subida de elevador aqui do Paraíba Squares, subindo 6 posições aí em relação ao ranking da semana passada, uma vitória com mais de 100 pontos, é uma equipe que não abalou por perder o seu quarterback titular Joe Burrow. O Gênio Smith resolveu essa semana, ultrapassaram por muitas projeções, como eu falei, fizeram mais de 100 pontos, e eu acho que a seta dos Squares está apontando para cima. Eu acho que o desempenho da semana passada já foi forte, com outro forte desempenho essa semana, inevitável essa subida dos Squares, então acho justo, tá? 6ª posição, nós temos o Big Middle Roosters subindo 3 posições, é o atual detentor do cinturão da NFL PB League, então, para além do líder do Power Ranking, é a equipe a ser batida, né, é a equipe clutch do momento, né, venceu mais um adversário, sua 2ª vitória na temporada, se tem vitória, né, valendo o cinturão, tem subida nesse Power Ranking, tem destaque, né, o head coach Vicente bateu aí a equipe do Giants Borborema essa semana com relativa tranquilidade até, um jogo controlado, apesar de nada excepcional. Então vamos ver aí como essa equipe vai seguir, né, na sequência da temporada, na sua 2ª defesa do cinturão. Estou curioso aí para saber as próximas peripécias dos Galos de Campina. 5ª colocação, o Terrible Towers Titans TTT Triple T do meu amigo e head coach Matheus Pedrosa, subindo 2 posições, alcança a 5ª posição desse Power Ranking, tá? Não teve um excelente desempenho essa semana, ao contrário da semana anterior, mas fez o suficiente para sair com a vitória. Foi bom o suficiente para vencer, né? O seu excepcional trio de wide receivers,
Não jogaram tudo que podia, à exceção talvez de Jackson Smith-Njigba, mas também nem precisou, né? O Triple T desponta firme aí na briga por playoffs nessa temporada e é uma equipe que tem tudo para ter um desempenho sólido também. Seguimos para a quarta posição, tá? E na quarta posição nós temos o JP Thunderstrucks, tá? Saindo do pódio, descendo uma posição em relação à semana passada. Meu amigo head coach Otávio certamente não ficará satisfeito, mas eu tenho argumentos, tá? Não tinha deixar como a equipe do head coach José de Gleison. Opa, quase que eu dava spoiler aqui. Corta, voltando. Essa semana, né, o Thunder conquistou uma vitória interessante, uma vitória contra a equipe do 13ers, quebrou um tabu, mas não fez nada de excepcional e nem precisou, né, para isso. Fez apenas o suficiente para a vitória, não há demérito algum nisso, né? A questão é que a equipe que lhe ultrapassou, que eu dei um spoiler aqui no início, acabou fazendo mais. Eu achei por justo, né, trocar as posições aí das respectivas equipes, mas ainda considero o Thunder um forte candidato a playoffs e, sinceramente, me parece ser um morador aí dessa região inicial do Power Ranking aí para a temporada. Vamos ver aí o que o amigo Otávio vai apresentar aí na próxima semana. Terceira posição, como já deu spoiler, é a equipe do João Pessoa Gostes, do head coach José de Gleison. Quem te viu, quem te vê, meu amigo. Subiu uma posição, volta ao pódio desse Power Ranking na terceira posição, medalha de bronze, nesta semana 3, tá? Após um excelente desempenho desta semana, e aí não tinha como deixar a equipe dos Ghosts fora desse pódio, tá? Recuperando a sua posição de semana 1, como eu falei. Jalen Hurts foi o grande astro, né? Com seus 29 pontos, algum quebrado aí, quase 30 pontos essa semana, demonstrando que vale sim a pena, amigos, ter um quarterback do Big Four de Fantasy. Quais são os quarterbacks do Big Four do Fantasy? Lamar Jackson, Josh Allen, Jalen Hurts e Jaden Daniels. São 4 quarterbacks que tem o que se chama de Konami Code, que é aquela trapaça, né, que a comunidade de Fantasy chama, que é a habilidade de ganhar pontos com as pernas, né, com o jogo corrido. Então esses 4 quarterbacks realmente são bem diferenciados nesse sentido, não à toa são os 4 principais QBs de Fantasy e garante mais uma atuação espetacular para a equipe do meu amigo José de Gleison, tá? Bota o Ghosts à frente do Thunder, que também venceu e ocupava esse ranking, como eu essa posição no ranking na semana passada, como eu falei. Mas faço isso porque a equipe dos Ghosts ultrapassou a barreira dos 100 pontos e considero um time titular melhor, talvez até o melhor no papel da liga. Então, eu acho justo, por mais chocante que possa parecer, os Ghosts ocuparem a terceira posição desse Power Ranking. Segundo lugar, e aí não vou fazer mistério porque não teve alteração em relação à semana passada, a equipe do Bessa Nationals. Então, assim, o head coach Fernando mais uma vez novamente consolida, né, os Nationals no topo do Power Ranking. Já vem aí semanas consecutivas, mais um forte início de temporada, mais uma atuação, não lembro se as semanas anteriores foram também, mas de fato essa semana a equipe passou a barreira dos 100 pontos, né? Então faço um destaque excepcional aí para Jonathan Taylor, com 29,8 pontos, fez aproximadamente 30%, né, do desempenho aí da equipe, do forte desempenho da equipe, mostrando que está voltando a ser uma estrela de fantasy como foi há algumas temporadas. Por fim, nós temos o nosso líder, JP Galo Hawks. Lágrimas escorrem no meu rosto nesse momento, porque foi a equipe que eu enfrentei, né, e os Hawks levaram melhor, venceram, uma atuação de quase 100 pontos, irrefutável,
Então, mais uma atuação de gala, inclusive, do running back James Cook, mostrando que a comunidade, de forma geral, né, a comunidade de fantasy, meio que papou mosca aí, deixando ele cair tanto nos drafts, né, apesar de ter aquela situação, né, contratual, mas mesmo depois que ele acertou a renovação com os Bills, eu ainda achava ele bem baixo nos drafts, de forma geral. Então, uma boa vitória aí dos Hawks, consolida a sua posição na liderança deste Power Ranking, vitória importante contra um adversário que desempenhou bem, lágrimas, mas faz a equipe, né, realmente ser considerada a equipe a ser batida, né, ganha aí a tag de favoritaço do momento aí o amigo head coach Fabrício, tá? Então, minha gente, me perdoem aí pelas eventuais trapalhadas, pelos eventuais deslizes, mas este foi o Power Ranking da semana 3, entregue aí com muito carinho. Concordem, discordem, debatam e seguimos em frente rumo à quarta semana, tentando aí melhorar cada vez mais. Beleza, meus amigos? Um grande abraço a todos, que todos possam ter uma grande semana, que possa ter um bom final de semana de NFL, exceto o meu adversário no Fantasy, que eu ainda não sei. Tá bom? Então, um grande abraço a todos, beijo, valeu, tchau, tchau.